Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para falar sobre uma revelação que eu tive, uma mensagem de Deus para a igreja, uma mensagem de despertamento. Jesus dizia, me mandava passar a igreja. E essa mensagem é esta: arrependei-vos, filhinhos, pois é chegada a hora. Eis que venho muito em breve. Arrependei-vos, 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 pois é chegada a hora da minha justiça. A minha espada está desembainhada e passarei por toda a terra. Ai daquele que estiver desapercebido. Farei um grande rebuliço e moverei os alicerces da terra. Meu anjo está voando no meio de vós, e na hora certa derramará a espada santa do Senhor sobre a terra. Muitos padecerão por causa de seus pecados, mas principalmente por não se arrependerem. Santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos e convertei-vos, pois é chegado o tempo do juízo e da espada santa descer e purificar a terra. E continuava dizendo: e a vocês, falsos pastores, parem de enganar as minhas ovelhas. É chegado o tempo da separação. Eu mostrarei quem são os meus. Eu separarei o joio do trigo e eu moerei no lagar da minha presença. Ai daquele que zombou e brincou de ser meu pastor. A minha mão descerá sobre vós. Meu juízo virá. Muitos verão que eu sou Deus. Eu faço milagres, ninguém mais. Muitos verão e temerão e verão que eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o único Deus. O tempo de Deus é chegado e muitos verão que o Deus da justiça e o Deus do juízo. Quem é o Deus da justiça e o Deus do juízo? É tempo de santificação. Separarei quem é meu e quem não é. Assim diz o Senhor dos exércitos. Em Deuteronômio 18:20 diz assim: Mas se o profeta tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tiver mandado, ou falar em nome de qualquer outro Deus, esse profeta morrerá. Em Jeremias 29 diz assim: Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganeis com os falsos profetas que estão no meio de vós, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Em Mateus 7,15 diz: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vós com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês reconhecerão. Esse recado que Deus mandou da igreja, ele é bem claro. É tempo de despertar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas dando mais ouvidos e dando mais créditos a homens nesses últimos dias do que ao Senhor Jesus. Quando Deus opera algum milagre em algum lugar, as pessoas costumam querer idolatrar o servo que Deus usou para operar aquele milagre. Mas Deus está dizendo: só eu opero milagres. O servo que Deus usa para operar um milagre, ele é apenas um vaso. Um vaso. Se você não colocar algo dentro dele, usá-lo como um recipiente para guardar azeite, como antigamente era usado, ou usá-lo para guardar flores, ou qualquer outra coisa, ele será apenas um vaso vazio. E assim somos nós. Então,
Essa palavra é de despertamento para a igreja. E em Mateus 7,15 continua dizendo, capítulo 20, versículo 20, que assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Em Mateus 7, diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que é possível enganar até os escolhidos. E é isso que Deus está querendo dizer nessa revelação que Ele me deu. Que para a igreja abrir os olhos, para a igreja não se deixar enganar por qualquer um que chegar dizendo que é um homem de Deus, que tem feito isso, que tem feito aquilo. Ou como algumas pessoas que dizem que fizeram coisas grandes, inacreditáveis. Como um rapaz que disse que foi ao inferno e matou Satanás. Nós sabemos que está na Bíblia que Jesus é quem derrotará Satanás. É quem acabará com Satanás. Ninguém mais vai acabar. Infelizmente, muitas pessoas acabam dando ouvido a esse tipo de besteira, se deixando impressionar por feitos humanos. Feitos humanos mesmo, porque de Deus ele não é. Então, a palavra de Deus diz, no capítulo 35, em Mateus 7,35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, permanecerão para sempre. Tudo vai passar. Hoje, tem um homem de Deus que é conhecido, pode ser conhecido no mundo inteiro, mas amanhã provavelmente ninguém nem lembrará dele, como foi antigamente. Muitos nomes grandes antigamente desapareceram da mesma forma, porque tudo passa, tudo passa. Somente a palavra de Deus permanecerá para sempre. As pessoas têm que acordar e ver. Em 1 Coríntios diz, pois a mensagem da cruz parece loucura aos que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Muitos estão pregando hoje em dia na igreja só prosperidade, só cura. Lógico que nós temos que ser prósperos, nós temos que ser saudáveis. Com certeza, Deus é o Deus de milagres. Nosso Deus é o mesmo Deus de 2000 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje, Ele não mudou, Ele continua vivo e poderoso, continua operando milagres, continua ressuscitando mortos. Mas isso tem que ser pregado mas principalmente o que tem que ser levado para as pessoas é a mensagem da cruz, é a mensagem que leva o ser humano ao arrependimento. Em Marcos 8:34 diz, então Jesus chamou a multidão e os discípulos e lhe disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas hoje, para atrair multidões para suas igrejas, pregam, muitos pastores, para atrair multidão para sua igreja, pregam um evangelho fácil, como se viver para Cristo fosse fácil. Se fosse fácil, não estaria na Bíblia que nesse mundo nós teremos aflições, mas Jesus venceu o mundo. Jesus, quando subiu, não teria deixado o Espírito Santo. O nome é diz Espírito Santo, nosso Consolador. A palavra consolar já diz. Viver para Cristo não é fácil. Aqui já diz, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus diz que a cada dia na terra tem o seu mal. Como a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê?
porque não é fácil viver uma vida de renúncia, viver o evangelho verdadeiro, o evangelho que prega a renúncia, que prega a santificação, que prega que para você ir para o céu, você tem que deixar de lado tudo que a carne mais ama e se santificar e se purificar a cada dia. Deus disse: examina-se o homem a si mesmo. Por quê? Para constantemente ele ver o que está errado dentro dele, o pecado, o que ainda há de pecado dentro dele. A palavra de Deus diz que Deus conhece o nosso coração, Ele é o único que conhece o nosso coração. E Deus diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Deus sabe a origem do ser humano. É por isso que Ele manda a gente orar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O evangelho para Deus, ele não é fácil de ser vivido. Ainda mais em tempos como esse, de pandemia, em que nós sempre temos que nos apegar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas nesse tempo em que estamos vivendo, Ele tem se colocado em primeiro lugar mais do que nunca na sua vida. Mais do que nunca. Você deve se santificar, você deve buscar Deus. Você deve orar. Você deve pedir a Deus a sua misericórdia. Pedir a Deus que te proteja, pedir a Deus que te guarde. Em 1 Pedro diz, Ele mesmo, 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós somos curados. Jesus se fez maldição por nós, mesmo sem pecado, mesmo sendo filho de Deus. Ele se fez maldição porque aquele que era pregado na cruz era tido como maldito. E Jesus se fez maldição por você e por mim. Deus enviou o seu único filho a morrer na cruz para resgatar a nossa alma, para nos resgatar do pecado, para nos comprar, para ter direito a nós. E infelizmente muitos desprezam, muitos zombam, muitos, como no tempo de Jesus, não dão ouvidos. Como quando João Batista gritava: arrependa-se, 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 pois o tempo de Deus é chegado. As pessoas iam chamavam ele de maluco, de louco. Infelizmente nós temos 2000 anos se passaram e as pessoas estão da mesma forma. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:25 que há caminhos que parecem bons, certos ao ser humano, contudo o final conduz à morte. A palavra de Deus diz em Apocalipse 20:15 que todo aquele que o nome não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é o inferno. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir, ou elas acham que quando algum pregador diz: se você não fizer isso, se você não servir a Deus, se você não se arrepender, se você não mudar, se você não mudar a sua vida, você irá para o inferno. Ah, você está julgando que evangelho é esse? Você devia pregar o amor, você não devia falar isso, mas é a verdade. Só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos: o céu ou o inferno. Servir a Deus ou servir ao diabo. Se você não serve a Deus, você faz a vontade do diabo. Se você morrer sem ser filho de Deus, você vai para o inferno. Isso não é um julgamento, está escrito aqui, ó. A palavra de Deus diz em 1 João 5, estamos cientes que nós de Deus somos cientes que o mundo jaz no maligno. Em Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, portanto, convertei-vos
que assim sejam apagados os vossos pecados. Quando Jesus diz que nós temos que nascer de novo, é porque Ele faz que nós nascemos de novo, Ele nos purifica. Tudo que fizemos morreu. Como diz na palavra de Deus, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Tudo que você fez será pagado. Mas Jesus só vai contar o que você fizer daqui para frente. Jesus, Ele te ama incondicionalmente. Tudo que Jesus quer é que você se arrependa. Como diz aqui a mensagem, que muitos padecerão por causa dos seus pecados, mas principalmente porque não se arrependeram. É só isso que Jesus quer. Que você se arrependa. Que você peça perdão pelos seus pecados. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Deus, Ele fala, sede santo porque eu sou santo. Para você entrar no céu, para você agradar a Deus, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Enquanto isso não acontecer, infelizmente você continuará fazendo a vontade do diabo. E tenha isso em mente, que às vezes as pessoas dizem assim, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu penso nisso, hoje eu quero curtir a vida, eu quero viver, eu quero beber, eu quero me divertir porque eu sou jovem. O amanhã pode não existir. Amanhã pode ser muito tarde. A palavra de Deus diz que Jesus vem como um ladrão. Ninguém sabe a hora, o dia. Nem mesmo Jesus sabe, só o Pai sabe. Quando Jesus voltar, se você não estiver servindo a Ele, você irá ficar e não querer ficar aqui na terra. Por isso que em todo tempo nós temos que estar buscando a Deus, como agora. Busque a Deus, peça a proteção de Deus. Você verá a mão de Deus na sua vida. Jesus, Ele alerta todos os dias. Se você for no YouTube, só o que tem é homens e mulheres de Deus pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Então, quando Jesus voltar, você não vai poder dizer que não ouviu, que não teve a chance de ouvir a palavra de Deus, porque isso é mentira. A palavra de Deus diz que Deus dará um galardão para cada um segundo as suas obras. Então, eu quero que o meu galardão seja a vida eterna, seja uma coroa de vida eterna. E é por isso que a cada dia nós tentamos fazer isso aqui, negar o nosso eu e fazer a vontade de Deus. Esse era o recado que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe você. Paz do Senhor.